E aí, fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Jones e a gente vai para o último conteúdo de zoologia. Galera, muito bom saber disso, né? E aí a gente vai passar para fisiologia humana, que vai ser o foco principal dos próximos conteúdos, que seria toda a fisiologia humana. Ok, gente? Beleza? Galera, deixa eu passar um feedback para vocês. Com relação aos conteúdos de fisiologia, eles acabam sendo um complemento do assunto de mamíferos. Hoje, nessa aula, vocês não vão me ver pela câmera. Hoje, vocês só vão prestar atenção aqui nesses slides que a gente vai estar falando sobre mamífero. A aula está bem recheada de assunto, então pega teu caderno, te prepara aí direitinho para a gente trabalhar, beleza? Vamos lá. Galerinha, saca onde nós queremos chegar. Por que somos mamíferos? Tá aí uma ótima pergunta para a gente começar essa aula. Nós somos porque temos glândulas mamárias, sudoríparas, odoríferas e sebáceas. Obviamente que odoríferas nem todos os mamíferos têm, né? Alguns mamíferos apresentam como um sistema de defesa para ele. Mas glândula mamária é uma característica básica de todo mamífero. Alguns apresentam glândula sudorípara, sebácea, para lubrificação dos pelos, no caso da sebácea, e a sudorípara, para a gente poder fazer a manutenção da nossa temperatura juntamente, né, com os pelos corporais, que é uma característica clássica dos mamíferos, né, a presença de pelos corporais. Outra característica é a hipoderme. Gente, as glândulas sudoríparas, tá? E aí, eu vou fazer uma marcação aqui no nosso PowerPoint. As glândulas sudoríparas, os pelos corporais e a hipoderme, que é a camada de gordura do corpo, tá, gente? Isso aqui é lipídios, tá? Camada de lipídios do tecido adiposo são importantes para a manutenção da temperatura, que é o que faz nós sermos animais homeotérmicos, tá? Uma outra característica dos mamíferos bem interessante é a abertura do ouvido externo, geralmente circundado por um pavilhão carnoso, que no caso seria o pavilhão auditivo. E esse pavilhão auditivo, ele aumenta o potencial de escuta, de direcionamento do som. E isso é uma característica bem interessante dos mamíferos, né? Obviamente que não são todos, mas a grande maioria apresenta. Coluna vertebral bem segmentada, em região cervical, torácica, lombar, sacral, caudal, que no nosso caso nós chamamos de coxígea, que seria a região do cox, tá, galera? Isso é bem interessante de destacar também. Somos tetrápodes, né? Nós temos dois pares de membros locomotores, os superiores e inferiores, e homeotermia, que a gente estava comentando agora há pouco, beleza? Então, nós temos muitos motivos para sermos classificados como mamíferos, tá, gente? Isso é bem interessante de se falar aqui nesse vídeo, tá? Gente, nós somos, né, nós seres humanos, vivíparos como a grande maioria dos mamíferos, tá? Vivíparo é aquele indivíduo que apresenta placenta, que desenvolve uma estrutura de contato embrionário juntamente com o materno, nessa troca de informações nutritivas entre a mãe e o feto. É importante a gente falar disso, mas nem todo mamífero ele é placentário, né? Tanto é que o grupo dos placentários nós chamamos de eutérios, né? Mamíferos eutérios que apresentam placenta na grande maioria. Tem outro grupo que tem também, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Beleza, galera? Vamos nessa! Galera, vocês sabem muito bem que eu gosto muito de falar sobre características evolutivas de cada grupo de animal, porque o Enem trabalha muito com esse tipo de conceito. Então, o que eu separei aqui para vocês são algumas características
que promoveram o avanço evolutivo dos mamíferos, né? Essa grande diversidade de mamíferos presentes em diversos ambientes. Por que isso aconteceu? Vamos tentar entender um pouco o porquê disso ter acontecido. Primeiro ponto, manutenção da temperatura. Como a gente tem essa capacidade de promover a manutenção da temperatura, a gente pode começar a dominar vários tipos de ambientes. O engraçado de falar sobre a manutenção da temperatura, aqui nesse caso, é que quando você fala, por exemplo, de um cetáceo, quando você fala de uma baleia, né, que está em águas geladas, a gente tem que lembrar que ela tem uma grande camada de gordura e ela, quando armazena o oxigênio na musculatura e a musculatura começa a trabalhar para promover o nado do animal, produz calor. E como tem uma camada muito grossa de gordura, o calor acaba ficando armazenado. Então isso aí demonstra nessa importância da manutenção da temperatura. As glândulas sebáceas que lubrificam os pelos, fazem a manutenção dos pelos, pelos que são importantes tanto para proteger contra os raios solares, né, como para a manutenção da temperatura corporal do animal, aumento da eficiência dos sistemas anatômicos e fisiológicos, uma boa nadadeira, né, a estrutura do braço, a pata do cavalo, né, a asa do morcego. Então essa diversidade anatômica, ela acaba promovendo uma diversidade de domínios de ambientes. Isso é uma característica interessante e evolutiva dos mamíferos. Respostas rápidas e movimentos eficientes. A estrutura do pescoço, né? A visão em 3D, a presença do polegar opositor, né? Então são características importantes que dão essa agilidade aos mamíferos, né? As patas de um tigre, de um leão, né? A força do animal, a agilidade, a velocidade. Então isso é bem interessante aí falar sobre a evolução dos mamíferos. Retenção dos filhotes no trato reprodutivo. A mãe cuida de toda a gestação. Então a probabilidade de sobrevivência ela acaba aumentando, ela se torna bem maior. Galera, isso é muito interessante. A gente está falando dos caracteres, das características que promoveram essa vitória na evolução dos animais, né? Na evolução dos mamíferos. Muito interessante isso, gente. Sistema sensorial muito bem desenvolvido, desde o pavilhão auditivo, a captura de visão, né? Os olhos como fotorreceptores, o paladar, né? O olfato extremamente bem desenvolvido, a percepção dos cheiros. Isso é muito interessante, né, gente? É uma característica importante da evolução, tá? Então se liga nesses detalhes. Vamos para a fisiologia geral dos mamíferos, que é bem legal a gente citar isso aí também, gente. Fisiologia geral dos mamíferos. Respiração pulmonar, tá? Com a presença da estrutura do diafragma. Pulmão com alvéolos, né? Nas aves são parabronquíolos, né? Você que assistiu a última videoaula deve lembrar disso. Nós temos alvéolos que promovem as trocas gasosas, tá, galera? Circulação fechada, dupla e completa, coração com 4 cavidades. Então vamos botar aqui de lado, né? 4 cavidades no coração, totalmente dividido, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Isso é muito importante de vocês memorizarem. Excreção por rins metanéficos, né? Que fica na região lombar. Ureia, tá aqui, ó, como excreta nitrogenado. Tubo digestivo completo. E isso aqui a gente vai dar uma destacada, gente, nessa parte de tubo digestivo, principalmente por conta do Enem. Tem algumas características evolutivas que eu vou passar para vocês aqui que são muito importantes. Galera, tá anotando tudo? Anota tudo, tudo, tá? Observe as principais adaptações sobre os hábitos alimentares dos mamíferos. Galera, vamos prestar atenção agora, porque isso aqui, ó, pode estar na prova do Enem como questão falando sobre evolução dos mamíferos também, tá? Evolução e adaptação, porque é para isso que a evolução serve, para adaptar, beleza? Sobrevive os mais bem adaptados, tá, gente? Vamos embora. Legal, né? Diversidade dos hábitos alimentares, falando da dentição. Veja, se eu sou um animal carnívoro,
eu apresento os caninos bem desenvolvidos. Isso é uma adaptação muito importante, né? Para poder rasgar o alimento e a presença do molar e do pré-molar para amassar e triturar o alimento. Se eu sou um animal que promove herbivoria, eu tenho os meus incisivos super bem desenvolvidos para cortar a carne, né? Assim como os carnívoros, mas no caso dos carnívoros a gente dá esse destaque ao canino, né? Então eu tenho bem desenvolvidos os incisivos e tenho pré-molar e molar, porque é trituração, né, gente? É para diminuir, né, o tamanho do alimento e aumentar a ação das enzimas digestivas no animal, beleza? E no nosso caso, dos seres humanos, que somos onívoros, né? Você percebe a presença do canino e que alguns já está se tornando órgão vestigial. Molares, pré-molares e a presença dos incisivos, quer dizer, você tem todos eles, né, com um desenvolvimento interessante para você poder passear por diversos tipos de alimento. Isso aqui é uma questão adaptativa que fala da evolução dos mamíferos com relação ao tipo de alimentação que cada um possui, ok, gente? Então isso é muito importante vocês se ligarem, né, durante a prova. Uma coisa legal também são as adaptações intestinais. O que eu queria destacar para vocês com as adaptações intestinais vamos colocar aqui um marcador de texto. O que eu queria destacar aqui para vocês era o seco, tá, gente? A presença do seco, essa estrutura aqui que é muito importante, tá? Tá aqui o seco, ok? E o tamanho do intestino. Por que eu quero destacar o seco e o tamanho do intestino? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui no próximo slide. Veja. Quando o seco ele é muito grande, é porque ele está responsável pela digestão da celulose. Então, esse animal, provavelmente, ele vai fazer a ingestão, né, de vegetais. Aqui, ó. Isso aqui, galera, promove a digestão da celulose. Celulose, que é um carboidrato, o que, galera? Sacarídeo. E aí, o que a gente destaca aqui com relação a isso? Nós temos uma estrutura chamada de estrutura, né, ou região ileocecal. Só que o seco da gente ele é bem reduzido, bem atrofiado, como o da raposa. Por quê? Porque, veja, se faz digestão da celulose, é porque o seco aqui está rico em bactérias, tá? Bactérias e protozoários, mas principalmente bactérias que produzem celulase. Então é uma região bem desenvolvida. Mas no nosso caso, tanto é que a gente não faz a digestão da celulose, né? Então, por que a gente não faz? Porque o nosso seco ele é muito reduzido, entendeu? E boa parte dele forma até o apêndice, né? Vermiforme, forma de verme, né? Então isso é bem interessante. Veja que um animal que promove herbivoria, feito esse coelhinho aqui, ele tem um intestino muito grande. Ó, galera, olha o tamanho do intestino desse animal. Por quê? Porque é difícil digerir carboidrato polissacarídeo. Então, quanto mais tempo ele passar no intestino, mais ele vai digerir e maior a probabilidade dele poder fazer a absorção. Tanto é que você tem dificuldade maior em digerir uma celulose do que digerir uma proteína, né? Por quê? Porque boa parte da digestão das proteínas acontece aonde, gente? No estômago, né? Por conta da liberação da famosa pepsina. Tá? Então você já percebe que o estômago aqui já é maior, porque esse animal está se alimentando de quê, galera? De carne. Carne é rico em proteína. Então isso, galera, é muito interessante da gente discutir e destacar. Quer ver uma coisa mais interessante ainda? É que quando você trabalha com os animais chamados de ruminantes, o ruminante ele tem o estômago subdividido. O rumen, o retículo, o omaso, né? O abomaso, que são regiões realmente muito importantes para que o alimento ele possa digerir essa celulose, né?
É uma região onde você vai ter rico de bactérias bactérias e protozoários para poder fazer a digestão da celulose, né? Feito esse animal aqui, olha o tamanho do seco dele. Então, vamos lá, né? Faz digestão de celulose bem. Celulose, ó. Aqui, ó. Ele vai lá e faz a digestão dessa celulose. Tá, gente? Bem interessante, né? Essa questão. Veja que aqui, ó, quando você tem esse animalzinho, esse roedor que é insetívoro, tá vendo, ó? Você nem percebe a presença do seco, tá vendo? Porque ele é carnívoro, né? Tá se alimentando lá de carne, da carne dos insetos, tá, gente? Isso é muito interessante de discutir. E aí vem a famosa digestão dos ruminantes. Nós chamamos de ruminante porque ele promove a ruminação. Então a ideia é o alimento vir inicialmente pela boca, passar pelo rumen, né? A gente chama de rumen ou pança, que ocupa praticamente 80% do estômago, né? Já que os ruminantes têm um estômago subdividido em 4 compartimentos, que é o rumen, o retículo, né? Rumen ou pança, retículo ou barrete, omaso, né? Você pode chamar de omaso ou folhoso, abomaso ou coagulador, tá? Você tem essas diferenças. Você pode chamar de rumen ou pode chamar de pança, tá, galera? Aí, rumen ou pança. Você pode chamar de retículo ou barrete, beleza? Omaso ou folhoso, pode ser assim também. Abomaso ou coagulador. Coagulador, que é praticamente o estômago propriamente dito do animal. É esse aqui, ó. Estômago propriamente dito do animal é esse aqui, tá? Seria o abomaso ou coagulador. Mas isso aí eu vou explicar para vocês. Primeiro vamos entender a ruminação. A ruminação é o alimento desce para o rumen, passa para o retículo. Do retículo volta para a boca. Rumen, retículo, boca. Esse movimento de retorno para a boca, esse regurgitar, nós chamamos de ruminação. E aí o que é que acontece? Presta atenção, eu vou voltar para esse slide, mas aí eu vou adiantar para vocês verem. O que é que acontece? Vamos dizer que aqui está a boca do animal. Aí ele veio para cá, ó. Tá vendo? O alimento veio, desceu para o rumen. Tá vendo aqui, ó? Que seria essa parte aqui todinha, né? Que ele chamou de pança. Você chama de rumen ou pança, não é isso? Tá aqui o rumen ou pança. E quando chegou aqui, no rumen ou na pança, que ocupa quase 80% do espaço, aqui, ó, toda essa parte aqui que vocês estão vendo, ele vai chegar aqui e vai sofrer a ação direta de bactérias e protozoários que já vão iniciar a digestão da celulose. A digestão da celulose. Então você já tem esses animais, né, na verdade esses seres microscópicos, né, essas bactérias e esses protozoários, que são seres anaeróbios, tá, gente? Estão vivendo aqui em anaerobiose. Anaeróbios, já fazendo inicialmente a digestão da celulose. Eles vão lá, vão quebrando essa celulose aí. E aí o que é que acontece? O que é interessante, né, nessa região? Porque quando sai do rumen, ele passa para cá, para o retículo, né? Nós chamamos de retículo ou barrete. Aqui, ó. O retículo, ou você pode chamar aqui em cima de barrete, né? E aí o que está acontecendo nesse retículo, né? Vamos dizer assim, nesse retículo ou barrete. Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu no rumen. A gente está digerindo essa celulose. Então essa celulose ela acaba sendo, né, digerida aí. E aí
é nessa hora que esses seres microscópicos eles acabam produzindo, né, de maneira anaeróbia, metano, o gás metano, né, aquele gás que é importante aí para o efeito estufa, né, o agravamento do efeito estufa. E aí quando o alimento sai do rumen, número 1, né, rumen, aí passa para o retículo Barrett, ele volta para a boca. Ele vai voltar para a boca, que seria essa seta aqui que vocês estão vendo preta. Ele volta para a boca, tá? Aí o que acontece? Quando o animal deglutir de novo, que no caso seria essa segunda deglutição, né? Esse alimento vem para cá, ó, para essa região aqui. Tá vendo? Toda essa região aqui. Essa região aqui seria o folhoso, né? Ou omaso. Aqui o que vai acontecer, omaso, né? Aqui o que vai acontecer é o animal absorver água. Aqui nós teremos a absorção de água. E quando o alimento sair do folhoso, ele vem bater aqui, ó, no abomaso ou no coagulador, né? Eu vou colocar aqui como coagulador. E aí esse coagulador seria o estômago químico, né? O estômago verdadeiro do ruminante, né? Onde ele vai produzir enzimas digestivas que vão atuar sobre o bolo alimentar, né? Então o bolo alimentar está descendo por aqui. E aí quando ele chegar aqui, ó, eu vou ter a liberação de enzimas digestivas, tá vendo? Que vão atuar aqui. E o interessante é que quando o alimento vai passando pelo rumen, retículo, boca de novo, depois volta para o folhoso, que passa pelo coagulador, as bactérias e os protozoários ciliados que tem aqui dentro, eles vão se multiplicando, né? Tem a triconinfa, né? Se multiplicando. Triconinfa é o nome do protozoário, tá, gente? Aí se multiplica. E aí quando chega no coagulador, é uma quantidade de bactéria e protozoário absurda. Aí essas enzimas digestivas, elas fazem a digestão principalmente de proteína. E aí esse animal começa a digerir as proteínas das bactérias e dos protozoários, que são os aminoácidos necessários para a manutenção da estrutura do corpo dele. Quer dizer, ele absorve aminoácido. Vê que coisa absurda, gente. Ele absorve aminoácido da digestão de bactérias e protozoários que foram se multiplicando durante as etapas de digestão que foi acontecendo, né, no estômago do animal, que é subdividido, tá? Então isso aí, gente, seria, né, a digestão, a famosa digestão dos ruminantes, tá? E não esquece, a principal fonte de aminoácido e vitamina dos ruminantes são as bactérias e os protozoários que estão lá no trato digestório. Beleza, gente? Então isso é muito, muito interessante da gente discutir. Outra coisa também, gente, é que assim, a gente está falando de um mamífero herbívoro ruminante, mas alguns mamíferos herbívoros não ruminantes, né? Para poder fazer essa digestão tem um seco, tá, gente? O seco super bem desenvolvido. Quando ele é ruminante, o que aconteceu? O estômago ocupou esse papel de digestão da celulose. Mas quando ele é não ruminante, vamos dizer assim, né? Não ruminante, o seco intestinal é que é bem desenvolvido e vai armazenar essas bactérias, tá? Isso é interessante para a gente poder fazer essa divisão estrutural. Beleza, gente? Então, vamos nessa. Continuando aqui, a gente estava falando sobre a fisiologia geral, né? Falando do tubo digestivo completo, representamos lá a digestão dos ruminantes, falamos da importância do seco nos não ruminantes, do estômago subdividido no ruminante, tá, gente? E aí a gente fecha aqui na reprodução sexuada dos mamíferos, e eles são todos dioicos, tá? Taxonomia dos mamíferos, para a gente terminar. Sim, o mamífero é pequenininho, sim, tá? Eu tenho os mamíferos prototéria ou monotremata, são os que colocam ovos. Eu tenho os marsupiais, que tem o marsúpio, feito canguru, né? Aquela bolsa onde parte do desenvolvimento do embrião acontece lá. E tem os eutéria, que são os mamíferos, né?
que apresentam placenta. Beleza, galera? Bem tranquila essa classificação. Então, prototério, monotremata, né? Bota um ovo. Glândulas mamárias sem mamífero, ou melhor, né? Sem mamífero, sem mamilo, tá, gente? Tanto é que o ornitorrinco, né, daquele desenho, Phineas e Ferb, eu acho que é assim que fala, o que acontece é que os filhotes eles vão mamando pelo leite que vai derramando pelo corpo da fêmea, né, pelos pelos da fêmea, ele vai lá e absorve esse leite e apresentam cloaca, que é aquela região onde desemboca ali o sistema reprodutor, excretor e digestório. Tá, gente? Então tá aqui o prototério, ornitorrinco, equidna, né, como representantes clássicos. Marsupiais, né, mamíferos vivíparos, tá? Apresentam vivíparos porque tem placenta, beleza, gente? Mas assim, o desenvolvimento não acontece todo ali dentro da placenta, né? Parte do desenvolvimento acontece no marsúpio, né? O bolsa marsupial, né? Como está aqui no canguruzinho, ó, olha ele aqui, né? Escondidinho lá. E placenta reduzida ou quase ausente, já que eu tenho o marsúpio, tá, gente? Então isso é bem interessante destacar. E o eutéria, que são os placentários, né? Vivíparos verdadeiros ali, com placenta de formação córeo-alantoica, córion ou alantoide, né? E o córion vitelínica, né? A maioria é córion alantoica, ou seja, a placenta é de origem, né, materna embrionária, a partir dos anexos embrionários córion e alantoide, tá? E o cordão umbilical tem o alantoide e também tem o saco vitelínico participando da estrutura. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. É isso. Até a próxima. Valeu!